E se eu te dissesse que uma única frase, escrita há quase 2000 anos, na verdade contém um código, quase um projeto arquitetônico para a gente encontrar estabilidade num mundo que, vamos combinar, parece cada vez mais caótico? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das sentenças mais densas e poderosas de toda a literatura antiga para tentar descobrir esse projeto divino de firmeza. Vamos nessa? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é? É uma questão que ecoa dentro de todo mundo, atravessando séculos. É sobre sobrevivência emocional, espiritual, mental, e é exatamente essa ferida que o apóstolo Paulo toca na conclusão monumental da sua carta aos Romanos. Só que ele não oferece um conselho barato, uma dica de autoajuda. Ele apresenta um fundamento cósmico. Para a gente conseguir decodificar essa frase, vamos seguir um mapa. Primeiro, a gente precisa entender o cenário, a crise que aquela galera estava vivendo. Depois, vamos conhecer o arquiteto e o poder que ele tem em mãos. Aí, a gente analisa o projeto que ele usa. Na sequência, vamos desvendar um segredo que ficou guardado por eras. E, finalmente, entender como isso tudo pode trazer firmeza para a gente hoje. Antes de mais nada, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos lá para Roma, primeiro século. A comunidade cristã esquece essa imagem de instituição poderosa, não era nada disso. Era um grupo pequeno, uma minoria frágil, vivendo literalmente debaixo da sombra gigantesca do Império Romano e, para piorar, enfrentando uma crise de identidade e de fundamentos bem séria. O contraste aqui é brutal. De um lado você tem o Império Romano, que se orgulhava da sua eternitas, ou seja, sua pretensão de ser eterno, e da sua constância, a firmeza de caráter. Era o poder em sua forma máxima. Do outro lado, uma igreja minúscula, perseguida, que já tinha sido até expulsa da cidade e depois voltou, um grupo formado por judeus e gentios que viviam numa tensão constante. Eles precisavam desesperadamente de uma fonte de estabilidade que fosse infinitamente maior do que o maior império que o mundo já viu. E é exatamente aqui que Paulo começa a virar o jogo. Ele não começa com faça isso ou não faça aquilo. Ele começa apontando para alguém. É uma invocação. Ele aponta para um arquiteto divino que tem o poder e a capacidade de intervir na bagunça. Agora, vamos prestar muita atenção nas palavras que ele escolhe no grego original, porque a chave de tudo está nelas. A primeira palavra é fundamental, dinamenou. A nossa palavra dinamite vem daqui, então já dá para ter uma noção da força. Mas veja bem, não é uma explosão única que acontece e acaba. A forma gramatical que Paulo usa aqui indica uma ação contínua. É como um motor que está sempre ligado. Deus não apenas foi poderoso lá no passado, ele está sendo poderoso, capaz continuamente agora mesmo. É um poder em constante operação, uma habilidade sempre ativa. E para que serve todo esse poder contínuo? A ação é stericai. E essa palavra é literalmente um termo de engenharia, de arquitetura. Sabe quando um prédio está com a estrutura abalada? O engenheiro vai lá e instala um suporte, uma viga de aço, para que ele não desmorone com a pressão? É exatamente essa a imagem. Paulo está dizendo que Deus tem o poder contínuo de instalar uma estrutura de suporte na alma da gente para nos tornar inabaláveis. E o tempo verbal aqui indica uma ação completa, definitiva. Deus é capaz de fazer essa estabilização de uma vez por todas. Essa frase aqui resume a ideia de um jeito perfeito. Não é sobre um sentimento vago de conforto, sabe? É um ato deliberado, preciso, de engenharia espiritual. Deus, como mestre de obras, instala um reforço onde a gente mais precisa. E a frase termina dizendo que isso acontece através da doutrina. Mas que doutrina é essa? Qual é a planta, o projeto que esse arquiteto segue? Então vamos para a próxima fase dessa construção. Essa estabilização divina não acontece de qualquer jeito ao acaso. Acontece segundo o meu evangelho, diz Paulo. E essa afirmação soa forte, né? Parece algo pessoal, quase como se o evangelho fosse propriedade dele. Mas a gramática grega revela uma coisa muito, muito mais profunda. O ponto crucial aqui é o seguinte. Quando Paulo diz meu evangelho, ele não está dizendo que inventou a mensagem. Ele quer dizer que essa foi a mensagem que foi confiada a ele, a missão que ele recebeu. E ele define isso imediatamente. Ele diz, meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. A palavrinha e, que no grego é kai, aqui funcionam como um ou seja. É como se ele dissesse, meu evangelho, isto é, a proclamação de Jesus Cristo. Não são duas coisas diferentes, são a mesmíssima coisa. Isso aqui ilustra a ideia central de forma brilhante. A nossa estabilidade não vem de um conjunto de regras, de filosofias de vida. Ela vem da proclamação, do anúncio da pessoa e da obra de Jesus Cristo.
Ele não é apenas o tema da mensagem, ele é a própria viga de sustentação. Tirar Cristo da mensagem é como arrancar a viga mestra de um edifício. Não tem como a estrutura não vir abaixo, é inevitável. Olha, se a análise terminasse aqui, já seria algo de explodir a cabeça. Mas Paulo não para. Ele eleva tudo a um nível cósmico. Essa estabilização acontece conforme a revelação do mistério, Apocalipse Mysterium. Agora a gente está entrando na parte mais densa e, sinceramente, mais fascinante desse versículo. O Evangelho não é só uma boa notícia, é o desvendar de um segredo guardado desde antes da existência do tempo. Quando a gente ouve a palavra mistério, logo pensa num filme de suspense, num enigma que ninguém resolve. Mas na cabeça de Paulo, o mysterion é o completo oposto. É algo que era um segredo total, guardado a 7 chaves, mas que agora foi trazido à luz, foi revelado. A palavra para revelação é apocalipsin, que significa literalmente a remoção de um véu. E que segredo era esse? Era o plano de Deus de redimir toda a humanidade, judeus e gentios, através de um Messias crucificado, unindo todo mundo num corpo só. Uma ideia que nenhuma mente humana jamais poderia ter concebido. Para a gente ter uma dimensão do peso histórico disso, Paulo usa uma das frases mais poéticas que ele já escreveu: guardado em silêncio por tempos eternos. A gramática aqui indica um silêncio absoluto, imposto pelo próprio Deus, que durou eras. Imagina, eras e eras da história do universo passando debaixo de um silêncio divino deliberado. E então, num ponto exato da história, que a Bíblia chama de a plenitude do tempo, esse silêncio é quebrado. O véu é rasgado. A revelação acontece. Mas por que tanto silêncio? Deus estava ausente? De braços cruzados? A análise do texto sugere o contrário. Foi uma preparação estratégica. Pensa num grande diretor de teatro. Enquanto a humanidade seguia seu curso, Deus estava nos bastidores, montando o cenário. Ele preparou uma língua universal, o grego, para que a mensagem fosse precisa. Preparou uma infraestrutura de estradas e um tempo de paz relativa, a tal da Pax Romana, para que a mensagem pudesse se espalhar como fogo. Aquele silêncio não era um vácuo, era o palco sendo preparado para o momento exato em que a cortina subiria. Muito bem, depois de mergulhar tão fundo na teologia, na gramática, na história, a pergunta que fica é: e daí? Como é que esse código antigo, essa doxologia, se aplica à nossa busca por um chão firme no meio do caos de hoje? Vamos tentar resumir isso em alguns princípios práticos. Primeiro, nos momentos de instabilidade, quando tudo treme, a fonte da nossa firmeza não está na nossa própria força. Está na capacidade contínua, na dinamai de Deus para instalar aquele suporte, para nos esterizar. Segundo, o Evangelho precisa ser tratado com o peso que ele tem. Não é só mais uma filosofia de vida ou uma dica para ser uma pessoa melhor. É a revelação do segredo central do universo. E por fim, se passamos por períodos de silêncio, isso não significa abandono. O silêncio divino na história foi o que preparou a maior revelação de todas. O silêncio, muitas vezes, é o útero onde a manifestação de Deus está sendo gerada. Isso tudo nos deixa com uma última provocação, um pensamento para levar para a vida. Aquele longo e profundo silêncio cósmico não era vazio, ele estava carregado de propósito, preparando o cenário para a revelação de Cristo. E isso nos faz perguntar: se aquele silêncio de eras revelou um plano tão magnífico, o que os silêncios que a gente percebe hoje podem estar preparando? Talvez a arquitetura divina ainda esteja em andamento, mesmo quando a gente não consegue ver o projeto final.